Olá pessoal, hoje a nossa conversa é sobre o panorama criminológico biologicista e os projetos eugênicos. Aqui dentro desse tópico nós estamos falando já do tópico número 2 da política, papel da política criminal no controle social autoritário. A nossa conversa vai ser sobre um, um modelo criminológico e de política criminal que gerou projetos eugênicos, projetos de eugenia, né? E eles têm relação direta com a estrutura do direito autoritário, do direito penal autoritário, não por outra razão, senão porque a realização desses projetos eugênicos se valeu de discursos em matéria penal e de estruturas penais. Então, vocês verão no desenvolvimento desse tópico 2.1, vocês verão várias etapas de transmissão dessas ideias do campo criminológico e político-criminal e mesmo científico-natural para o ambiente do direito penal e vão perceber essas coisas, tá? Então, o primeiro ponto, e vocês obviamente devem tomar isso como ponto de partida, é a criminologia biologicista na sua origem, lá no é conhecido de todos vocês, o Lombroso e o seu Lomo Delinquente de 1864. Muito bem. Só que vocês também sabem que o Lombroso era um médico militar que fazia nas prisões o campo de prova, no qual ele tomava fenótipos das pessoas e procurava retroativamente associá-los às práticas criminosas. Portanto, não é uma investigação de cunho jurídico. Essa criminologia biologicista iniciada pelo Lombroso é a criminologia como ciência médica, tá? E por isso tem esse corte. Mas é também fato que já no início o principal discípulo do Lombroso, que é o Ferri, era um jurista. E a contaminação do fenômeno crime estudado desde um ponto de vista médico-clínico para o direito penal era óbvia. Se você olhar os princípios de direito penal do Ferri, o que você vai encontrar lá é uma parte do estudo sobre o crime e outra sobre o criminoso, a pessoa do criminoso. E assim era com todos os autores desse período, Adolf Prinz, enfim, os autores da nova defesa social, a ideia de que a criminologia tinha oferecido uma ferramenta para o estudo do crime, quer dizer, pensem que nós estamos falando de um momento que é o final do século XIX, o começo do século XX, que é o auge das ciências naturais, em que os seres humanos, a humanidade, imaginava que resolveria tudo através da ciência. Ou seja, que a ciência teria a capacidade de solução de todos os problemas da humanidade de então. Né? Esse é o caldo no qual surgiu a ideia de eugenia. E ela é muito bem expressada, um dos materiais que vai ficar para vocês é o livro, não vai ficar o livro inteiro, que é imenso, eu recomendo muito a leitura do livro e até diria mais, o autor, Edwin Black, propõe que não se leia o livro só aos pedaços, deve ser lido inteiro para ter a exata compreensão do que é. Eu vou tomar um tópico dele e disponibilizar para vocês, mas talvez com o propósito de aguçar o interesse de que vocês busquem o livro todo, um livro muito bom, de leitura muito fácil, que é A Guerra contra os Fracos, onde vai aparecer todo o panorama global da eugenia. Porque a gente, quando vai falar de projetos eugênicos, quando a gente fala de eliminação de pessoas e etc., você vai sempre pensando no Holocausto. Né? O padrão é o Holocausto, o alemão, a Segunda Guerra e etc., mas a gente não se dá conta que isso nasce muito antes e é um contexto geral, mundial, global. Os alemães levaram isso de fato às últimas consequências durante a guerra, naquele período. A gente sabe perfeitamente tudo aquilo que foi feito. Não se trata de negar o Holocausto, é ridículo que alguém seja negacionista ainda hoje a esse respeito, não tem cabimento, mas é errado pensar que isso eram só eles que pensavam isso. As coisas foram muito maiores do que isso, chegaram a tocar as nossas margens, né? Que eu digo nossas do Brasil. A virada do século XIX para o século XX no Brasil também foi
teve um perfil eugênico, talvez não tenha contaminado tanto quanto em outros lugares as estruturas jurídicas, mas teve sim bastante influência. Da onde que vem isso? Vem de um perfil, esse projeto eugênico, ele vem de um perfil que que mescla esse avanço científico, de algumas descobertas científicas no plano das ciências naturais, com um contexto social determinado. Né? O berço apontado pelo Black é a Inglaterra. Né? Ele mostra o panorama do alvorecer da Revolução Industrial. Né? Quando surge a Revolução Industrial, produziram-se, todo mundo sabe disso, está inclusive nos autores de história mais aclamados, o Eric Hobsbawm, enfim, esses autores famosos e tal, que são best-sellers, historiadores best-sellers, e eles referem com muita tranquilidade, e isso para ver que chega nesses autores muito mais nos historiografistas que são profundos, né? O alvorecer da Revolução Industrial produziu cinturões de pobreza nas grandes cidades, e principalmente nas grandes cidades inglesas, porque lá eclode primeiro essa Revolução Industrial. Então, se a gente vai falando do século XVI, XVII, XVIII, é a progressiva criação desses cinturões de pobreza nas grandes cidades inglesas. E claro, naquele momento histórico criou-se um conceito a respeito da aceitação, era uma sociedade extremamente vinculada a classes, né? A classe dos bem-nascidos, dos ricos, dos nobres e dos servos da gleba, que acabam então incorporados na dinâmica das indústrias nas cidades. E criou-se então ali um conceito muito arraigado, que era um conceito de associação criminal importante, que é o seguinte, o conceito de pobres merecedores, que eram os mais jovens, as crianças, os mais velhos, que mereciam algum cuidado e que eram ajustados à vida miserável, ou seja, eram servis a respeito do ponto que ocupavam no ambiente social britânico. Tá? Frente a esse grupo de pobres merecedores, existiam os pobres indignos. Quem eram esses pobres indignos? Precisamente aqueles que se revoltavam contra essa situação e que partiam para o crime como meio de subsistência. Né? É óbvio que alguns com violência, inclusive, mas o que se quer dizer existia um cinturão de pobreza e existia uma classificação dos pobres dignos e indignos. É aí que surgem as primeiras criminalizações associadas à vadiagem, à indigência, que seguiram existindo em muitos códigos do século XX, em muitas legislações, inclusive na nossa lei de contravenções penais, até bem pouco tempo, se castigava, ou embora não tivesse ocorrência forense ou fosse muito rara, mas havia a previsão legal num decreto-lei, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941, que é especificamente a Lei de Contravenções Penais com criminalização da mendicância e da vadiagem. Isso é uma herança desse ranço, ou seja, é lá no século XVII, no século XVIII, que começam os projetos de criminalização da vadiagem e da indigência para separar os pobres miseráveis conformados com essa condição e os que se desajustavam pela via do crime. Tá? Então esse é o contexto social, tá, em que há um avanço científico. A ciência em geral evolui muito no século XIX dentro de um contexto de miserabilidade, de pobreza e de caldo cultural de separação e classificação dos pobres, associando determinadas categorias a práticas criminosas. Por que isso é importante? Para que vocês entendam como o processo seletivo que se instaura no ambiente científico acaba gerando um reflexo nesse ambiente, jurídico. Tá? Então, aí existem várias obras científicas que são obras de referência que foram dando contornos para uma ciência relacionada à origem da eugenia. Uma primeira obra a ser citada, de 1850, é uma publicação do Herbert Spencer. O livro se chamou Social Statics, que era, na verdade, uma reunião de artigos anteriormente realizados por ele, no qual
no qual ele debatia a ideia de sobrevivência do mais capaz, tá? Afirmando que o homem e a sociedade evoluíam segundo leis da ciência pura e não a vontade de um Deus. Percebam que esse momento é o momento da afirmação da secularização das regras sociais e do questionamento das bases religiosas que orientaram toda a organização social medieval. O iluminismo propõe a secularização. E claro, essa orientação de que a ciência que evolui também afirma isso, era uma espécie de afirmação. Então, a afirmação do Spencer era da sobrevivência do mais capaz, que isso demonstrava cientificamente. É a ciência pura e não a vontade de um Deus que determina quem sobrevive. Então, a partir desse critério, né, da sobrevivência do mais capaz, o Spencer vai defender que todo esforço da natureza ele é no sentido de livrar-se daqueles sujeitos que ele classifica, ele usa a expressão indigentes. Né? Vocês não são suficientemente completos para sobreviver, que morram. Porque o que vai seguir adiante é aquele capaz de sobreviver. Né? Esse termo sobrevivência dos mais capazes foi depois utilizado, 9 anos depois, pelo Charles Darwin, quando tratou da sua obra clássica, que todo mundo conhece, que tem tradução para tudo quanto é idioma, A Origem das Espécies, de 1859, A Origem das Espécies, do Darwin. E ele se pauta pela hipótese levantada pelo Spencer. A evolução se dá através da sobrevivência dos mais capazes num processo, todo mundo conhece, muito mais o Darwin do que o Spencer, né? A seleção natural. No mundo de recursos, ele pega a tese malthusiana, né? No mundo de recursos limitados, você não vai ter recursos para todo mundo, há mudanças ambientais constantes, e aí a evolução se produz através de uma seleção natural, que é a sobrevivência dos mais capazes. Essa é a explicação da doutrina do Malthus, que não haverá comida para todos, ao mundo animal e ao mundo vegetal. E isso é muito importante ter em mente. Embora o Spencer já falasse ali um pouco de questão de dinâmica social relacionada a seres humanos, a seleção dos mais capazes, os mais capazes é que iriam sobreviver, o Darwin, que tem uma projeção muito mais ampla, ele trabalha exclusivamente no mundo animal e no mundo vegetal. É ali que ele está aplicando a tese do Malthus e falando de que a evolução se dá através da sobrevivência do mais capaz, do capaz de se adaptar melhor, né? Em 1863, portanto 4 anos depois da publicação do Darwin, retorna o Spencer com um livro também muito famoso, que é o Principles of Biology, os princípios de biologia, onde ele vai sustentar a tese de que a hereditariedade está sob o controle de unidades fisiológicas. Ou seja, perceba o que acontece aí. Ele está falando da sobrevivência do mais capaz, mas o mais capaz pode ser derivado de uma situação vamos lá, do ambiente, né, determinada por circunstâncias externas. Mas em 1863 ele vai, nos princípios de biologia, vai dizer que a hereditariedade, a carga hereditária que levamos adiante, está sob o controle de unidades fisiológicas, é biologicamente determinada, através de uma carga. Né? Essa carga não era muito clara ainda no trabalho do Spencer de 1863. Mas ela começa a ser aclarada a partir dos trabalhos do Mendel. Em 1866 é que o Gregor Mendel, que era um tcheco, né, faz aquele famoso experimento das ervilhas. Era um pároco tcheco que trabalha com as ervilhas rugosas e lisas e as sucessões no campo vegetal, a prova de que existe uma mutação e que existem fórmulas dominantes e recessivas entre as espécies, nesse caso de ervilhas, né? Nós estamos falando de 1866. Em 1868, 2 anos depois, o Darwin volta a publicar um artigo, daí não era mais o livro, o clássico Origem das Espécies, mas era um artigo denominado The Variation of Animals and Plants Under Domestication. E aí ele estabelece um conceito que é um conceito muito importante para essa compreensão, que é o que ele chamou então de GNUs. As unidades, aspas Darwin, tá? As unidades celulares expelem grânulos diminutos
que são dispersos pelo sistema inteiro e formam um novo ser e transmitem um novo estado latente para as futuras gerações. É a origem daquilo que a gente chama de genes ou de cromossomos, né? O Darwin, em 1868, falando da, veja, variação de animais e plantas domesticados, né, sob domesticação. Então, ali é esse o contexto em que ele está trabalhando, a ideia de que existem unidades celulares, gêmeos, né, que transferem um estado latente para as gerações subsequentes. E começa, então, a aplicação das teses do Darwin e do Spencer começam a ser difundidas para ideias de seres humanos. Quem é que é o principal autor que impulsiona isso no ambiente inglês? Francis Galton, né? É ele que, na verdade, Francis Galton não é formado em coisa nenhuma, né? Ele era, né, o Edwin Black chega a dizer que ele é um contador fanático, né? Contar as coisas, gosta de estatística e tal. Francis Galton estudou medicina no King's College e não completou o curso. Estudou matemática em Cambridge, mas também não completou o curso, né? Então, enfim, com base em alguns conhecimentos de medicina e matemática, ele cunha, inclusive, um termo que não foi jamais utilizado pelo Darwin, de vez em quando se fala isso, darwinismo social. Não foi o Darwin que criou isso, foi o Francis Galton, tá? E passou a estudar padrões entre seres humanos, tá? Para defender, como fez em 1867, o conceito de gênio hereditário, tá? A hereditariedade, segundo ele, não transmite só características físicas, mas também mentais, tá? Isso é muito importante para o que vai se conceder depois como eugenia, porque, claro, se ele diz isso, olha, a hereditariedade não transmite características físicas, não só características físicas, mas também mentais, ele propõe eugenia positiva como consequência. O que é a eugenia positiva? É a ideia de que durante gerações subsequentes se deveriam orientar casamentos criteriosos de modo a aproximar a raça humana de um aprimoramento. Era essa a busca do Francis Galton, né? Claro, vinha embutido nisso a ideia. Bom, então os indesejáveis nós temos que descartar. Não é melhor descartar os indesejáveis e multiplicar os desejáveis? Dizia ele. Isso é uma pergunta, né? E em 1883 ele publica outra obra, Inquiries into Human Faculty and Development, onde ele desenvolve o termo eugenia. Ali é que surge, em 1883, a primeira vez o uso do termo eugenia, que é um bem-nascer do grego, né? Esse termo, eugenia, nascer bem, né, seleção dos bem-nascidos, né, por dizer assim, é utilizado também e difundido no ambiente europeu, a ponto de que alguns autores, tem um autor famoso que é citado pelo Black, que é o August Weismann, que na mesma época apresentou uma outra tese parecida com o Darwin, né, a respeito do que ele anunciou ter descoberto como germiplasma. O que era o germiplasma? O núcleo da célula germe, o verdadeiro veículo da hereditariedade. É aquilo que mais tarde a gente ficou conhecendo como alças cromáticas ou cromossomos, né? O alemão descobre isso e o Galton, então, utiliza essa ideia, já sabe como é que se transmite, já existe uma ideia de seleção, essa seleção é aplicável aos seres humanos porque é demonstrado isso cientificamente. Daí ele vai defender que o doente, o fraco, o desafortunado deveria receber conforto e caridade, claro, mas em troca ser impedido de produzir família, né? Conduzindo seus casamentos para aquilo que ele chamou de eugenia positiva, né? Ocorre, senhores, que o Galton morre em 1911, né? E quando morreu já estava convencido de que ele não tinha como controlar os casamentos como se queria, né? E achava que isso ia ser impossível mesmo. Mas os sucessores do Galton converteram seu discurso em segregação, deportação, proibição marital, esterilização compulsória, eutanásia, extermínio. É para aí que foi a coisa. Quer dizer, se deixou de ter por foco, então, o aprimoramento seletivo e se passou a ter por foco a eliminação dos
daqueles que não eram selecionados, entre aspas. E isso acontece não só na Inglaterra, é exportado e exponenciado nos Estados Unidos, isso é explorado pelo Black no livro, especialmente através de um médico eugenista principal, impulsor disso nos Estados Unidos, chamado Charles Davenport. O Charles Davenport acaba montando um instituto financiado pelos recursos da Carnegie Institution, que é do Dale Carnegie, vocês sabem, milionário, né? E pela Fundação Rockefeller, cria um instituto promotor de eugenia. Né? E ele ele faz contato com o Francis Galton, antes que o Galton morra, buscando o seu beneplácito, a sua aprovação para o projeto. O Galton acabou não se envolvendo muito com o Davenport, que parecia um fanático para ele, mas de todo modo o Davenport também usava essa correspondência que ele conseguiu estabelecer com o Galton como uma forma de validar cientificamente, entre aspas, as suas proposições. E a partir das iniciativas do Davenport é que 27 estados americanos chegaram a aprovar leis de eugenia, senhores. Tá? Promovendo castração, proibindo casamentos miscigenados, ou seja, não era uma coisa que seja só no plano do papel, não. Foi realizado, de fato, a partir de propostas impulsionadas pelo instituto dirigido pelo Charles Davenport. Né? E a castração, proibição de casamentos, etc., a gente olha hoje para os Estados Unidos, porque sabe que isso chegou até os anos 60, 70, como exclusão dos ex-escravos, né, da população afro-americana e tal, isso a gente conhece nos Estados do Sul, mas não é disso só que se está falando, é muito mais longe do que isso. O projeto eugenista era para a exclusão dos negros, mas também daquilo que o Davenport tratava como, entre aspas, lixo branco. Tá? Gente pobre, inculta, judeus, mexicanos, nativos americanos, indígenas, tal, deficientes físicos, deficientes mentais, ébrios, criminosos banais, tá? E todo mundo que não tivesse, vejam só, traços nórdicos. Esse que é interessante. O projeto eugênico, embora aconteça nos Estados Unidos, ou seja, tão longe do Ártico, né? Ainda assim leva a isso. Por quê? Porque, é claro, é sabido que os vikings invadem o Reino Unido, né, nos anos 800 a 900, por aí, e se miscigenam com a população anglo-saxã. E, claro, a migração de uma parte desse grupo britânico para os Estados Unidos traz também esses traços. E ali se instaura essa concepção da formação de uma raça superior que teria os mesmos traços nórdicos que se mencionava na sua origem. Portanto, essa é a ideia, tem o mesmo perfil, é curioso isso, que é nos Estados Unidos, mas é nos Estados Unidos que tem esse mesmo perfil de exclusão de todo esse grupo de pessoas que não tenha essa característica nórdica. Como vocês podem ver, é uma grande fórmula de preconceito, né? Mas é um preconceito com um manto de cientificidade. Se utilizam institutos, se fala de saneamento, se compara os seres humanos, animais e plantas, numa ideia geral de melhoria da espécie, e essa é a justificativa para tudo que se realiza. O projeto não era só para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o projeto do Davenport era eliminar 14 milhões de pessoas, mas depois expandir esse projeto por todo o mundo, tá? Bancado pelos responsáveis pelo Carnegie Institute. Né? Aspas Davenport, a esterilização dos degenerados deveria ser efetivada com o exercício das funções policiais. É aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Percebam a conexão. Lembram-se quando a gente falou antes de Estado democrático e Estado de polícia? A atividade policial aqui tratada pelo Davenport era essa, ou seja, a ideia é saneamento, saneamento é o interesse público é gerado pela atividade da polícia. Portanto, não precisa aqui de um modelo propriamente judicial, mas sim de leis que permitem uma atividade policial, de corte, portanto, evidentemente autoritário.
E isso se traslada para o mundo inteiro através, por incrível que pareça, de fontes evangelistas. São os evangelistas que participaram e cuidaram de espalhar isso por todo o mundo a partir do modelo norte-americano. E chega aqui no Brasil. Aqui no Brasil teve muita coisa no início do século XX, nos anos 20 do século XX, de projetos eugênicos associados à ideia de saneamento. Procurem o nome Renato Kell, com K-E-H-L. Procurem esse nome, foi um sanitarista, foi um médico brasileiro, e vejam os projetos em que esse homem se envolveu. Existiu uma revista de eugenia no Brasil. Não estamos falando de coisas que tenham passado ao largo do Brasil, não, aqui também tinha. E obviamente isso chegou, como não, chegou à Alemanha. Ora, como a base da eugenia era a raça nórdica, a proximidade da Alemanha com a Península Ártica permitiu, obviamente, uma imensa aceitação desse discurso. O nazismo se autoafirmava como biologia aplicada, nada mais do que isso. E esse ponto nos interessa por ser o berço do nosso direito penal. Nosso direito penal provém do modelo alemão. E claro, esse modelo alemão impregnado de uma estrutura de base eugênica. E aí o ponto básico, chave, que é a bibliografia que vai para vocês lerem e terem uma ideia do que nós estamos falando, é a consideração da unidade científica entre direito e medicina, que acontece no início do século XX, e o exemplo claro é esse texto que vai para vocês, que é um texto do Karl Binding e do Roche. O Roche é um médico e o Karl Binding é um jurista, e os dois se reúnem para falar das vidas sem valor de vida e de um projeto de aniquilação eugênica de pessoas. A questão posta é: fora do estado de necessidade, a aniquilação da vida deve ficar limitada ao suicídio ou experimentar uma ampliação legal? Essa é a questão que os dois põem. E eles respondem positivamente: deve ser ampliado, sim. O ponto de partida é inquestionável, desse modelo, que é o homem ser senhor da sua vida. Claro, só que a partir daí a coisa começa a degringolar um pouco. O texto vai trabalhar sobre o que ele sustenta ser equivocada a equiparação entre suicídio e homicídio. Diz que é falso o pensamento de que o suicídio é antijurídico. E aduz como prova disso a falta de previsão legal do castigo. Não se castiga o suicida. Ora, vamos lá. Essa explicação não tem nenhum cabimento. Primeiro, assim, dizer que é falso o pensamento que o suicídio é antijurídico choca, entre outras coisas, com alguns modelos que chegaram a inspirar também nosso direito. Se a gente pensa na formulação alemã como fonte do nosso direito penal, isso é duvidoso, a gente tem que lembrar que a fonte legislativa do nosso direito penal é ibérica. E lá, no livro 5 das Ordenações Filipinas, se castiga sim o suicida. Se castiga com a proibição de enterrá-lo em Campo Santo, com a perda dos bens, eles não vão para a família como herança, eles são confiscados pelo Estado. Existem sanções ao suicida que, claro, não o atinge, já morreu, acaba atingindo a família, é óbvio, parece uma coisa de português, mas, enfim, isso é também preconceituoso, não vou falar disso. A questão é essa, embora a piada, ou a fonte é mesmo lusitana, a fonte é o livro 5 das Ordenações Filipinas, que é o primeiro Código Penal do Brasil e que pune o suicida. Mas por que existe essa punição? Pense no contexto da época. O modelo social da época é um modelo social vinculado à religiosidade católica, em que Deus dá a vida e só a ele cabe tirá-la. E, portanto, tem uma lógica. Claro, a gente olhando hoje a gente faz piada, mas na época parecia muito lógico isso, muito lógica essa punição. Claro que não é essa a razão que sustenta a punibilidade, mas hoje não se pune o suicida. Por que não se pune o suicida? Ora, simplesmente porque se ele já ia se matar antes de uma sanção penal, com uma sanção penal em cima, aí que ele vai se matar mesmo. Isso é uma razão político-criminal, não técnico-jurídica. Então esse argumento do Binding, com todo respeito, ele não se sustenta. Mas ele vai para além disso. Ele diz que quem sustenta que é delito o suicídio tem que considerar criminosos partícipes e os órgãos estatais ficariam autorizados à legítima defesa contra eles. E parece que essa é precisamente a nossa opção quando a gente castiga a participação em suicídio. A gente não castiga o suicida por razões político-criminais,
mas aquele que participa da ação de suicídio, sim, a gente castiga. Essa é a opção ibérica, que é contrária ao modelo alemão, né? Bom, seguindo o raciocínio do Calbini, vocês vão ver que o texto tem uma parte que é do Calbini e uma do Roche, né, que é o médico. Primeiro fala o jurista, depois fala o médico. A dedução que ele faz daí é que o punido é o homicídio do próximo. A autolesão da vida não é punida, mas sim o homicídio do próximo. O sujeito tem direito à vida, de ficar com a vida e tem direito sobre a vida. Pode, portanto, transferir esse direito para alguém, né? Partindo disso, e vamos lá, isso é um discurso antipaternalista que até tem sua razão de ser, né? Há muitos defensores de que a vida é um bem jurídico exclusivamente individual, né? Aceito que o suicida tem direito a matar-se, tem umas consequências que são elencadas pelo Bindi. Ele diz, bom, uma vez que a gente aceita que o sujeito tem direito a se matar, ninguém tem direito de impedir o suicida. Número 1. Número 2. Ao suicida se empresta a legítima defesa contra quem o empresta. Contra quem o impeça. Por quê? Porque se ele pode levar a cabo a sua vida, é um direito dele, ele tem o direito de exercer isso. Portanto, ninguém pode impedi-lo. Todos os partícipes autorizados serão impunes. Claro, os que autuarem sem consentimento realizarão o ilícito, mas aqueles que forem partícipes autorizados por aquele que pode dispor da própria vida, não tem nenhum problema aí. E quem simplesmente consente que alguém lhe mate deveria ser um homicídio adequado ao direito, porque afinal de contas ele está abrindo mão daquele bem jurídico, entre aspas. Daí diz o Bindi, a consequência é que o suicídio não seria propriamente um direito do sujeito, mas tampouco um ilícito. Seria um ato não proibido porque o homem seria soberano sobre a sua existência e sobre o modo dela. A partir dessa consideração, ele conclui que só vale para o titular da vida essa disposição, que não é uma exceção à proibição de matar, que toda participação em suicídio é lícita e que só o ato de quem se mata não está proibido. Tá? Por isso a eutanásia como morte de terceiro eventualmente seria proibida. Mesmo para quem tem morte certa, seria... Por que isso? Por que isso seria proibido? Por que a participação, a eutanásia, a morte dada pelo terceiro seria proibida? Porque, mesmo para quem tem a morte certa, se outra pessoa antecipa essa morte, é um encurtamento da vida. Esse encurtamento da vida deveria ser punível, segundo o Bindi. Veja, nós ainda estamos no âmbito de punibilidade. Daí ele diz, olha, a diferente situação seria quando o encurtamento evita um sofrimento ou dor. Daí não deveria ser ilícito, mas uma troca da causa da morte. Ao invés de ter uma morte mais para frente, mas mais sofrida, se teria uma morte mais suave, adiantada, uma troca. Aí ele diz que isso seria fazer desaparecer o tormento. Isso seria, segundo o Bindi, uma forma de curar. E a ordem jurídica não poderia exigir o sofrimento, não teria nenhum cabimento. Até aqui você segue o raciocínio do Bindi e te parece uma coisa normal, razoável. Um ponto de vista que talvez você não concorde ou concorde, mas tem uma certa razoabilidade. Mas daí vem o turn, que aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês no texto, que é onde a coisa se transforma em outra. Né? Ele fecha esse silogismo, esse raciocínio, afirmando que não se pode realizar a morte contra a vontade de quem sofre. Mas em muitos casos, estar inconsciente reclama intervenção curativa. É aqui que está a fraude. Tá? Por quê? Ora, se o sujeito está inconsciente, como é que ele se manifesta? E o direito a sofrer? Digamos que ele quer imolar-se. Não sei. É um masoquista. Não importa. A questão é, como é que você faz presunção? Depois, se ele está inconsciente, ele realmente sofre? Nós podemos falar do sofrimento do inconsciente? Que sofrimento é esse? O que está acontecendo aqui, e isso o Bindi não diz, e eu quero que vocês prestem muita atenção, é que existe uma presunção odiosa justificada por razões econômicas e eugênicas, como se vai ver mais tarde. Ele diz, então, não se pode realizar a morte contra a vontade de quem sofre, mas em muitos casos estar inconsciente reclama a atuação curativa de abreviar a morte. Se o consentimento exclui a ilicitude do homicídio, diz o Bindi, se pergunta se tal isenção de pena não deve ser transferida para os casos em que a dor é insuportável.
A oposição a isso seria o temor de abusos, mas dava para regular, diz ele. E daí ele pergunta falaciosamente o seguinte, aspas, Bindi, existem vidas humanas nas quais o caráter de bem jurídico tenha minguado tanto que sua continuidade tenha perdido todo o valor para seus titulares e para a sociedade? Essa é a pergunta-chave. E eu quero perguntar uma outra coisa para vocês, a raiz dessa pergunta. De novo, aspas, Bindi. Existem vidas humanas nas quais o caráter de bem jurídico tenha minguado tanto que sua continuidade tenha perdido todo o valor para seus titulares e para a sociedade? Como é que a sociedade veio parar aqui? O discurso do Bindi é um discurso em defesa do indivíduo, da disponibilidade dele da sua própria vida, que nem o Estado pode interferir na vida dele. Ou seja, ele tem a disposição total. Esse é o pressuposto. Por que a pergunta inclui a sociedade? O que interessa se esse bem jurídico perdeu o valor para a sociedade? O que interessa é para o sujeito. Como que entrou a sociedade nesse discurso? Sabe como que entrou? Entrou via Heidegger. A ideia do Dasein, do ser inserido no contexto histórico de grupo. Claro que isso Heidegger vem muito depois do Bindi, mas é para vocês verem como é que é a dinâmica da historicidade do ser inserido no seu contexto social. É aí que vem aquela dinâmica que eu já falei para vocês, da diferença entre os direitos individuais e os interesses coletivos que separam o direito penal do direito administrativo. Tá? Isso é muito importante ter em mente. Em seguida, o Bindi vai falar do esforço inútil na preservação de certas vidas até que a natureza dê cabo delas. Compara daí, e vejam como o contexto é um contexto de guerra, nós estamos falando de um período da Primeira Guerra Mundial. Compara a perda de vidas no campo de batalha com a preservação das vidas nas instituições de cuidados com os deficientes, que ele chama de idiotas. Enfim, idiota é uma categoria de oligofrenia, mas não vem ao caso, mas poderia ter um trato melhor, linguístico inclusive. E daí ele trata a morte desses últimos, desses deficientes, como salvação para eles mesmos e um alívio de carga para a sociedade. Primeiro, se eles estão inconscientes, está salvando eles do quê? Segundo, embora incurável, eles não sofrem com isso. Se não sofrem, por quê? Por outro lado, alívio de carga para a sociedade, entra aí um puro interesse alheio. Desapareceu completamente, percebam, o interesse individual, totalmente em favor do interesse coletivo. Percebe? E ele diz, não, aqui eu não estou optando por um cálculo frio porque exime os débeis mentais que expressem estarem felizes com a sua vida. Elimina só os que não possam. Porque ele está sustentando assim, ó, aqueles débeis mentais que sejam felizes com a sua vida podem salvar. Ou seja, eles que se manifestem felicidade com a própria vida. Ora, se eles são incapazes de manter ou de expor isso, eles seriam impedidos da morte. Mas aqueles que não consigam expressar e que nem por isso estejam tristes ou querendo aniquilar-se, seriam eliminados nesse contexto do Bindi. É de novo uma presunção negativa. Né? Se eles não manifestam oposição, ou seja, vontade de viver, tampouco expressam o dissenso com a sua morte. E aí é por isso que ele mata. Isso tem cabimento, isso. É uma presunção de que queriam morrer. Enfim, essa é a conclusão do texto do Bindi, em que ele vai falar da regulamentação de uma licença, aí ele fala dos detalhes de como seria essa licença, etc. E termina ainda falando o seguinte, eventualmente essas licenças e tais poderiam incorrer em erros, acabar eliminando, mas se houverem erros não importa, porque o benefício é maior. Benefício para quem, senhores? É um puro benefício coletivo na eliminação de pessoas desde um ponto de vista econômico, que supõe uma carga econômica para preservação de vidas. Ou seja, é tratando vidas como se fossem coisas sem valor, segundo uma seletividade eugênica. É isso que é preciso ter em mente. E em reforço a isso vem então o discurso médico do Roche, que é o seguinte, ele vai defender que a ética médica não é um construto imutável, mas sim mutável. Vai mudando o que é a lógica do razoável ou não razoável em termos médicos, e o objetivo central é declarado, e é declarado por ele da mesma forma que no Bindi, é a resposta à pergunta. Existem vidas humanas nas quais o bem jurídico tenha minguado tanto que sua continuação tenha perdido valor para seus titulares e para a sociedade? E sustenta que os imbecis incuráveis, é a expressão que ele usa, são o caso.
Né? Diz que tem dois casos, aqueles que têm uma insanidade adquirida, esses pela história podem ter valor para terceiros, e a insanidade pelo nascimento, que não tem valor nenhum, e esses poderiam então perfeitamente ser eliminados, sem que isso fira ética médica para o Roche. Tá? E fala também do argumento econômico, o custo para os demais. Chega a usar a expressão cascas humanas vazias para referir-se a esses deficientes mentais que são o foco principal dos comentários do Roche. Tá? Fala da morte mental. Só que o problema é o conceito, ele ainda amplia o conceito médico do que é morte mental. Morte mental para ele são todos os que padecerem da ausência de qualquer capacidade produtiva e autoconsciência. Então não são só aqueles portadores de enfermidades mentais, porque incapacidade produtiva e autoconsciência pode ter em vários níveis, né? E daí ele sustenta então que não tem problema, porque isso não é nem sequer um problema ético, porque onde não existe dor, não pode existir condolência. Se o sujeito não é consciente da dor, da perda da vida, tampouco será passível de condolência por terceiro, de empatia. Tá? Esse é o discurso médico que amparou o discurso jurídico de eliminação de pessoas patrocinado pelo Binding, que é um dos grandes penalistas, um dos penalistas de referência alemães. Né? Então, essa é uma panorâmica dos projetos eugênicos que a gente já vai ver como foram transportados em seguida para o direito penal.